A Pvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Minha gente, segunda-feira, agora sim, o trem tá aí, ó, no trilho, vai começar, já começou, né? Tá. A viagem agora continua para os nossos destinos. Sem as ilusões naturais. Mas é o seguinte, eu começo a segunda-feira muito feliz, muito contente, muito otimista, porque está acabando o ano, a gente está aqui, você está aí, eu estou aqui, mais um ano, falta pouquinho para a gente dizer, ó, chegamos no topo de 2022, e isso é muito legal. Muita coisa aconteceu que a gente não queria que acontecesse, mas para mim é o seguinte, a maioria de tudo aconteceu e eu estava esperando acontecer. E é por aí que eu estou levando. E hoje, por exemplo, uma coisa que eu queria que acontecesse já há um tempão, estar aqui na bancada com uma pessoa que eu respeito muito, Arnaldo Oliveira. Ele é farmacêutico bioquímico e é uma pessoa que tem um papel fundamental na área médica na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Principalmente porque o Arnaldo Oliveira, ele vem de uma linhagem tradicional no setor médico da nossa cidade. Ele é filho do Dr. Arnaldo Oliveira, uma pessoa que escreveu uma página gloriosa, uma página de grandes serviços prestados à sociedade através da medicina na nossa cidade. E o Arnaldo, ele continua essa tradição familiar, trabalhando na área médica, com muito respeito e com muita expertise, com muito preparo, lidando com as pessoas que se submetem justamente aos cuidados das suas equipes e das suas empresas. O Arnaldo, ele é dono de um laboratório de análises clínicas, ok? Mas também é um dos sócios de um dos mais renomados hospitais na cidade de Manaus, o Hospital Santo Alberto. Então, é uma pessoa que carrega grandes responsabilidades e é uma pessoa que enfrenta, por causa dessas responsabilidades, grandes desafios, todos os dias, desafios que têm a ver com o bem-estar, com a alta qualidade de vida das pessoas que cruzam o caminho do profissionalismo dele. Bora ver o que ele tem a dizer desse setor de análise clínica. Quase ninguém fala sobre as análises clínicas, né? É um assunto meio acanhado, meio, né? Muita gente não gosta de falar sobre o exame de urina, o exame de fezes, essas coisas. Umas coisas assim tão naturais, mas que tem gente que fica assim meio acanhado, tá? Mas ele tem muita coisa importante a dizer sobre isso. Meu querido Arnaldo Oliveira, grande profissional, grande amigo, seja muito bem-vindo à Hora do H. Agradeço a oportunidade, né, de estar aqui mostrando como é que a nossa situação nos laboratórios no estado do Amazonas. Eu já estou no mercado há mais de 35 anos. É mesmo, Arnaldo? É um tempão já, hein? 35 anos, já completamos 35 anos comum. E também eu acordo todas as manhãs e tenho vontade de trabalhar e exercer a minha profissão. Puxa, isso é legal, né, Arnaldo? Então esse que é o grande dilema, como você falou do meu pai, ele tinha isso em mente, né? Todo santo dia, né, Arnaldo? Todo santo dia. Trabalhar para levar a saúde, para os conhecimentos da saúde para a sociedade manauara. E você continua, né, levando para frente essa linhagem herdada do seu pai. Isso é muito legal. Primos, como você falou, primos, tinham tios, né? Arnaldo, corre na família, então, né? É uma tradição médica. Entendeu? E vivemos... tá no sangue, né? Tá no sangue, né? Tá no sangue. Isso tá no sangue. Tá no sangue. Arnaldo, me diz uma coisa, vamos embora. Eu falei que essa questão dos laboratórios, né, de análises clínicas, a primeira coisa é o seguinte, eu tenho a impressão, é uma impressão que eu tenho, que existem poucos. Eu estou dando só a minha impressão, vai ver que eu estou errado, mas existem poucos. Eu tenho a impressão que
tem duas coisas aqui em Manaus que eu percebo, abre muito e tem muito, é bares e farmácia. Eu nunca vi uma cidade com tantas farmácias, com tantos bares. Eu percebo a abertura dos bares e tal, das farmácias, etc, etc. Mas me diz uma coisa, os exames que todo mundo faz, e quando eu vou nos laboratórios, é gente que não é brincadeira. Eu nunca vi um laboratório de análise clínica que não tivesse uma sala de espera lá, assim. Me diz uma coisa, esses exames, Arnaldo, hoje em dia, são todos feitos em Manaus? A gente pode confiar piamente, Arnaldo, no resultado desses exames? Você, como um farmacêutico bioquímico que tem uma tradição, né, nesse métier aqui na cidade de Manaus, você assegura isso para quem está nos ouvindo agora? Com certeza. Nós temos grandes profissionais aqui em Manaus, entendeu? E eles, eu digo que o que está nos faltando é união. A classe é desunida? É desunida. Por exemplo, eu digo que nós poderíamos classificar nossos laboratórios. Não tem uma classificação. Em outros estados tem classificação, Arnaldo? Os laboratórios? Tem selos de qualidade, entendeu? E aqui não tem? Então, exercem de fora, entendeu? Então, o que eu imagino um dia, eu espero chegar a vivenciar isso aí, porque muitos colegas dizem que eu acredito em Papai Noel, entendeu? Então, nós estamos na época aí. Sim. E eu digo que se nossos laboratórios uníssemos, fizéssemos uma união não para fazer lobby, sim para trabalhar conjunto, entendeu? Qual seria o conjunto? Com remuneração adequada. Hoje, o que é que acontece? Nós temos os convênios, simplesmente, e os convênios não reajustam nossos trabalhos. Mas, em compensação... Vocês atendem por convênio, a maioria? Isso, a maioria é por convênio. É o que mantém os laboratórios, por assim dizer? Exatamente. E, por exemplo, nós passamos a pandemia, que o que é que aconteceu? A parte de cirurgia, que eu digo pela parte do hospital, foram todas paralisadas. Sim, sim. Só é parto, só urgência mesmo, um acidente. E até a parte cardiológica eu vi que tinha diminuído bastante, né? E não tivemos nenhum reajuste. Basta eu lhe dizer que na pandemia, uma caixa de máscara, que a gente comprava por 12, 13 reais, ficou em 40, 50 reais. Foi mesmo? Aí o convênio não paga isso. E o número de máscaras não aumentou na caixa, né? O mesmo número de máscaras. Quantidade. Entendeu? Então, o custo operacional ficou, acho que umas 5, 6 vezes maior. Nós tínhamos que andar com capote, com gorro, com máscara, com viseira, tudo isso daí. Por acaso, a gente tinha que se proteger primeiro, né? Claro, a empresa é obrigada a fornecer o EPI. Mas, quando a gente chega assim para o convênio, olha, qual vai ser o reajuste do ano? É eles é quem decidem o reajuste? Eles. Olha só. E também quando pago. Ainda tem esse problema? Tem isso. Entendeu? Tem convênios que são muito bons, não posso negar. Mas tem outros que pra gente passa por... Tem que ter gordura, Arnaldo. Tem que ter gordura. Passamos às vezes 120 dias para receber Assim é difícil. Assim é difícil, né, Arnaldo? Uma planilha, entendeu? E ainda tem E Arnaldo, todo dia os exames ali, né? Todo dia o convênio mandando exames lá para serem feitos. Humberto, eu vim pensando numa forma de expressar como é que a mudança de laboratório aconteceu dos últimos anos, não, como eu comecei e hoje como está. Diz aí. Por exemplo, em termos de material e de equipamento, nós, por exemplo, para fazer um hemograma, nós tínhamos uma placa de Newbauer, uma centrífuga, entendeu? Uns corantes e fazemos o custo dele, fazemos os exames. Hoje você tem os equipamentos de automação que custam o preço de um apartamento, 120, São equipamentos de ponta, de ponta, né? Exatamente. É uma segurança boa? É. Agilidade? É. Mas não foi acompanhando os reajustes de forma que deveria ter sido feito. Entendi. Entendeu? Para o dono do laboratório fazer o investimento. Exatamente. Aí vem as coisas, né? Vem os sindicatos, vem
as classes sociais, por exemplo, os conselhos e tudo mais, e jogam lá que vão fazer um reajuste de não sei quanto, sei mais quanto. Não temos condições de manter isso daí. É isso aí que eu digo que poderia existir. Essa tua grita é geral? Geral. É geral. De juntar a classe médica, entendeu? E dizer quais são as dificuldades e como nós poderíamos resolver isso aí. Por isso que os colegas dizem que isso aqui seria um pensamento meu de filósofo, entendeu? Entendi. E de Papai Noel. Papai Noel. Por exemplo. Mas não é não, né, Arnaldo? Olha, basta ter boa vontade. Sim. E se a classe se unir, isso é resolvido ou não? Com certeza, com certeza. Por exemplo, direcionar, por exemplo, eu já coloquei uma vez no sindicato dos médicos, regiões por exemplo, que atendem o SUS, determinados laboratórios que estão localizados em determinado bairro. Não tem isso. O interior não tem como fazer. Não tem laboratório de análises clínicas no interior, na cidade do interior, não? Muito pouco. Poucos municípios têm? Poucos municípios têm. Olha. Nós poderíamos dar suporte dos exames mais complexos, como os tiroidianos, os tumorais, entendeu? Sim. Poderíamos fazer isso daí, mas fica difícil isso daí. Arnaldo, quais são os exames, já que você mencionou o exame, que ainda são feitos fora de Manaus? A maioria é feito... dos exames são feitos aqui, o resultado sai logo, porque antes levava um tempão. Aí o cara dizia, não, daqui a 15 dias porque vai para São Paulo. Me diz uma coisa, muitos exames ainda vão para São Paulo e para o Rio de Janeiro, ou para Fortaleza, seja lá para onde for? Aí muitos ainda vão. Por quê? Essas empresas que são de fora, entendeu? Que fazem esse laboratório de apoio, eles baixam o preço. E quando nós tentamos colocar aqui, várias coisas nos impedem. Logística, custo operacional. Quando você diz colocar aqui, a prestação desse serviço. Fazer os exames aqui. Exatamente. Sai mais barato nós mandarmos para fora do que fazermos aqui. Fazer o investimento. Os preços são diferenciados, entendeu? Entendi, Arnaldo. Muito diferenciados. A diferença é monstruosa. E quando você vai receber do convênio, não compensa. Entendi. Até pelo tempo que ele leva para pagar, Arnaldo, exatamente. Eu digo assim, você faz dumping na sua própria empresa. Sim. Entendeu? Perfeito, é isso mesmo. Então não tem condições. Então se nós tivéssemos um apoio, por exemplo, do próprio governo, da classe empresarial mesmo, entendeu? A união disso. Eu vivencio o Cinesan, que é o estabelecimento de saúde nosso. Então, a gente vai conversar com os laboratórios, vai conversar com os hospitais, um tem medo do outro. Peraí. Quem tem medo do outro? Os hospitais têm medo do outro? Exatamente, nós deveríamos trabalhar junto. No teu caso é o Hospital Santo Alberto. Mas eu estou dizendo assim, trabalharmos junto, não digo o hospital. Entendi. Trabalharmos junto, entendeu? Por exemplo, hoje os convênios estão diminuindo o número de vidas. Por quê? Eles aumentam e as pessoas não têm condições de pagar. O número de quê? De vidas. Vidas é o número de pessoas que fazem parte daquele convênio. Que utilizam do convênio. Então eles limitam 1.000 pessoas, acabou. Não. Eles fazem isso aqui. Por exemplo, eles veem um reajuste para eles. Dessa pessoa que paga o convênio. E ele não consegue pagar mais o convênio devido a esse reajuste. A pessoa sai do convênio. Aí vai para o SUS. Entendi. Aumenta a demanda. Eles vão perdendo SUS, clientes, vamos chamar de clientes. Exatamente. Estão perdendo clientes agora? Os convênios estão perdendo clientes para o SUS? Não é que seja perdendo para o SUS, é que eles estão migrando para o SUS, porque o SUS é de graça. Não, e o cara não tem que pagar recurso para pagar mensalmente. Ali. É complicado, Arnaldo. Então a questão toda é essa. Tem que ser valorizada a classe. Entendeu? Não é o fator monetário só, é um conjunto de problemas. A situação que nós temos em relação às cobranças que, por exemplo, a vigilância nos faz, a gente tem que ter padrões, que eu acho perfeito isso daí, controle de qualidade. Vigilância sanitária. Isso, tem que ter isso mesmo. Por isso que eu lhe digo que nós somos bem fiscalizados, eu digo. E isso é fato, né? Isso é fato.
Acontece isso também, isso aí é sério. Sério. Entendeu? Nós temos controle interno, externo. Entendi. Mas tudo isso são custos. Entendeu? São custos. Custos que aumentam todo o tempo. E que nós não somos reajustados nisso. Então, a nossa dificuldade hoje de fazer a gestão é a financeira. A maioria dos laboratórios estão passando por isso? Tudo. Estão nessa situação? Todos estão sem assim? exceção. Sem exceção. Sem exceção. Entendeu? Então, Apesar desse número de clientes que todo dia os médicos dizem, toda vez que a gente vai no médico, Arnaldo, tu sabe disso melhor do que eu, faz esses exames aqui, eu quero esses exames aqui. O camarada já quer ver os exames da gente. E é gente aberta indo para os laboratórios. Mesmo assim, a situação não está boa para o laboratório. Esse gente aberta está indo para o SUS. Hã? Esse gente aberta está indo para o SUS. Migrando para o SUS. Entendeu? Muitos perderam mesmo. Entendeu? Então, o que fazer? Eu acredito que se um dia você reunisse o conselho por exemplo, na minha categoria, né? Conselho Qual é o teu conselho? É o conselho de farmácia, né? Exatamente. Tenho de biomedicina, mas eu não tenho convívio, né? Sim, sim. E juntasse o sindicato dos estabelecimentos de saúde, mais dos profissionais que eles cobram da gente reajuste, eu estou falando agora como empresário, cobram reajuste para dignificar o trabalho dele, concordo plenamente, mas quando a gente faz a nossa planilha de custo, entendeu? Não cobre. Não cobre. Aí, peraí, né, Arnaldo? Então, aí é difícil. A questão toda é essa, as empresas, nós não estamos conseguindo fazer uma boa gestão nessa parte aí. Porque nós não estamos conseguindo ter aumento, entendeu? Há quanto tempo, Arnaldo, não acontece esse aumento? Isso é secular. Olha só. Mas piorou de Sim, 2000, da pandemia para cá. Da pandemia piorou muito, bastante isso aí. Não tem mais conversa, entendeu? Não tem mais isso. Essa conversa deveria existir entre o sindicato, os empresários. É isso? Essa conversa não existe? Não existe. Eu digo de cadeira tranquilamente, entendeu? Por exemplo... O presidente do sindicato é empresário? Ele é dono do laboratório? Ele trabalha no laboratório? Como é que é? Não, ele é empresário. Ele é empresário? Ele é empresário. Sabe muito bem como é que é. Conhece bem a realidade, né? Entendeu? Então, e também dos profissionais de saúde, nós poderíamos conversar, porque não é só chegar e dizer uma PEC que vai aumentar tanto, se a gente não vai poder... contratar, ou então vamos ter que dispensar. Sim. Os laboratórios não estão contratando, não? Não. Não estão? Não estão. Dificilmente estão contratando. Agora, então, me diz uma coisa. Devido a essa situação aí, né, que você está descrevendo para a gente, e como é que está a capacitação desse povo que tem que trabalhar no laboratório? Porque tem que ser um povo bem capacitado, né, Arnaldo? Exatamente, tem que ter conhecimento. Não é, Arnaldo? Eu fico imaginando que não é para qualquer um trabalhar ali, não. Eu digo, por exemplo, se nós formos... Eu já fiz várias entrevistas com profissionais. Já, assim, vamos lá, começando a vida profissional. E eu sinto que o básico, ele não tem isso aí. Eles estão sendo mal preparados? Com certeza. Eu digo de cadeira isso daí. Tem que ter uma... Lá na entrevista, para o emprego, você detecta isso? Por exemplo, eu posso, chegar e dizer o seguinte, um caso clínico, né? Esse caso clínico, ele não tem noção nem para onde vai. Misericórdia. Entendeu? Por quê? Não tem vivência disso, não tem vivência. Hoje, em Manaus, está aumentando um número maior, um número de biomédicos. Biomédicos, né? Tem o farmacêutico e tem o biomédico. E o número de biomédicos está aumentando. Assustador. E o de farmacêutico está estável. Está estável, mais ou menos isso. E é obrigatório todas as farmácias terem um farmacêutico. Pois é. Todas as farmácias de Manaus têm um farmacêutico? Tem. Tem, né? Tem, todas elas Agora, têm. Arnaldo, quantos laboratórios e quantas farmácias? Hein? Só uma curiosidade minha. Tu concorda que tem muita farmácia em Manaus? Com certeza, tem em cada esquina, do lado da outra. Rapaz, e continua abrindo. Entendeu? Eu passo por um local, depois de 2, 3 semanas, quando eu passo, tá lá uma farmácia onde não estava. Hein? É incrível. A questão toda é o seguinte, farmácia tem aumento todo ano, todo 6 meses, entendeu? Tem aumento. Nós não recebem aumentos financeiros. Financeiro. E os farmacêuticos e os donos de laboratório
a gente tem que brigar. Por exemplo, de vez em quando eu digo, já aconteceu isso comigo, uma cartinha de um determinado convênio que diz assim, a partir de tal data você não é mais credenciado. Entendeu? Fala sério, Arnaldo. Então, o próprio convênio fala para ti, tu tá fora. Por causa da dificuldade de se manter as vidas, que eu falei, as vidas, porque estão reduzindo, não tem condições de manter. Entendeu? Isso aí colegas também já receberam isso daí, tudo. Quantos laboratórios, Arnaldo? Assim, um número aproximado, Arnaldo? Olha, segundo o conselho uma vez, eram em torno de uns 70 a 80 laboratórios. É muito ou é pouco, Arnaldo? 2 milhões de habitantes. Para fazer exame de sangue, de fezes, de urina, de tudo. 2 milhões. É pouco ou é muito 70 laboratórios? Ou tá dentro do equilíbrio? Do equilíbrio. Mas tá, sendo né? que a questão toda, se você for colocar em evidência isso daí, são laboratórios de pequeno porte, que é a maioria, de médio porte e de... tem isso, né, Arnaldo? Entendeu? Arnaldo, por exemplo, quanto é que vamos pegar aqui o laboratório Arnaldo Oliveira. Não vamos pegar outro não. Vamos pegar esse aqui como exemplo. Mais bonito, não. É o mais bonito, não é? Laboratório Arnaldo Oliveira. Me diz uma coisa, por exemplo, um hemograma. Só me diz o seguinte, quando eu vou lá no meu médico, ele diz, Humberto, olha, eu quero o teu hemograma, lipidograma, o teu glicose, colesterol. Rapaz, toda vez o cara me pede isso. Beta, parasitólogo, EAS, da urina, e o PSA. Esse bendito PSA é só uma vez por ano que me pedem. E eu faço. Me diz uma coisa, e isso aqui, quanto custaria? Cada exame desse tem um preço, Arnaldo? Um hemograma, por exemplo? Porque é muita coisa dentro do hemograma, né? É diferente das máquinas, os kits. Cada kit tem um valor. Quanto é o valor do hemograma, tu lembra? Do hemograma? Para fazer um hemograma. Para fazer, pra gente, é R$18. R$18 para fazer um hemograma. Isso. Mas aí não é só o hemograma, né? Aí tem o... Não, dentro do hemograma tem vários. Tem o lipidograma, que também tem... Outro, aí é a bioquímica, aí são outro setor. Já é outro valor também. É outra máquina. Aí glicose já é outro valor. Isso. Então, na verdade, quando você vai, Arnaldo, e que o médico lá pede esses exames, cada exame tem um valor específico. Isso. Não é isso? Exatamente. Porque tem isso aí. Entendi. Cada um tem um valor diferenciado. Porque cada kit tem um valor, ele não é linear. E você falou em máquinas, são aparelhos diferentes que fazem diferentes exames. Exatamente. Por exemplo, um hemograma hoje automatizado, em termos de custo, quando nós compramos todos os reagentes, pelo menos no nosso caso, ele custa mais ou menos uns R$5, R$6 o custo só para a gente realizar. Por exame? Por exame. Sem colocar imposto, sem colocar... Entendi. Funcionário, água, luz, telefone... Claro, tem que ter que... Exatamente. E outra coisa, eu estou vendo aqui uma coisa interessante no folhetinho do laboratório Arnaldo Oliveira. Alguns exames com preços populares. Tem isso, preço popular? Esse que a gente coloca. Para pessoas de baixa renda, é isso? Exatamente. Aí a pessoa vai lá e ela lá toma conhecimento... A gente, através do nosso... E aceita Pix, Arnaldo? Já aceita Pix? Aceita tudo. Aceita tudo. Me diz uma coisa, exames laboratoriais, exames ocupacionais, qual é a diferença disso? São empresas que usam o ASO, né? De empregos, né? De empregos. Tem um médico do trabalho e ele solicita... Então a empresa tem um convênio com o laboratório Arnaldo Oliveira, a gente faz o serviço, e todo funcionário vai lá antes de ser contratado ou demitido, ou periódico. Quando vai demitido? Também. Faz tempo que eu não sou demitido, eu não sabia disso. Olha só, e Arnaldo, todas as facilidades eu estou vendo aí, aceita cartão de crédito, divide em várias vezes. Olha só, rapaz. Mas olha, o importante que eu queria frisar para você... Diga, meu caro. É que a gente poderia trabalhar sem medo um do outro. Eu estou desabafando aqui. Arnaldo, bom, bora tocar nisso. Você já falou isso. Arnaldo, tem medo quem de quem? Os próprios colegas. Um empresário tem medo do outro? Ganho do mercado, ganho de tudo. Entendeu? Quem deve se unir, Arnaldo, são os donos de laboratórios,
São os empresários? Não só os empresários, como os profissionais. Os farmacêuticos? Todos. Os farmacêuticos em Manaus são desunidos? Olha, me diz uma coisa. Quando você vai, vamos lá, vai para a justiça. Okay. Você pede tanto isso aqui. Sim. Quem vai sentenciar é o juiz. Sim. Certo? Quem vai dizer o valor é ele, determina. Nós poderíamos ver isso daí. Como é que a gente poderia, através de conversa, determinar valores do nosso trabalho? Por exemplo, tem empresas de fora que tem máquinas maravilhosas que hoje eles poderiam nos ceder como consumo só. A máquina está aí. E realizar... Mas a máquina está lá em São Paulo, é isso que você está falando? A máquina está aqui. Tem máquina aqui, moderna, de ponta? De ponta em vários lugares. E vocês não têm acesso a ela, Jarnaldo? Não tem, mas sendo que a dificuldade de manter o custo operacional. Ah, sim. O custo operacional tem muito demanda. E a União tornaria isso, né, viável. Ó, eu digo o seguinte, os laboratórios de apoio que a gente manda para fora nunca vão poder deixar de existir dentro de um laboratório. E é mais barato alguns exames fazer lá fora, né, Arnaldo? Exatamente. Você mencionou isso. Mais barato. Mas se nós fizéssemos uma união, olha, eu acho que não tem como ter um valor preciso ou então aproximado de quanto sai daqui de Manaus para fora. E isso vai de quê? De avião? Tudo de avião. Tudo de avião? Tudo de avião. Porque, lógico, Humberto, não tem estrada saindo de Manaus, é tudo de avião. Tem controle de qualidade, controle de temperatura, isso aí tudo vai direitinho, isso aí não tenho dúvida. Então todo dia tem exame indo para o sul, de Manaus para o sul. Por que não fazer aqui? Por que não fazer aqui? Por falta do equipamento, por falta da união e dos investimentos. É isso, Arnaldo? Arnaldo, então me diz uma coisa. Qual é o primeiro passo que você quer sugerir para a classe, para os interessados, né, para as pessoas de interesse, para que essa união, para que se envide esforços para que essa união se torne um fato? Qual é a tua sugestão, hein, Arnaldo? Olhar um com o outro e colocar o pensamento. Dialogar? Não, está faltando diálogo. Exatamente. Não tem. Não tem isso. Está todo mundo comendo na mesma mesa, chorando, mas ninguém conversa. Ninguém conversa. É isso daí. E outra coisa, Arnaldo, é uma pergunta, né? Eu não sei essa pergunta. O que é, Arnaldo? Tem gente que não quer essa melhoria? Tu tens a impressão que o quê? Por que o cara é contra a melhoria? Olha, por que ele não conversa, Arnaldo? Exatamente, porque eu já falei assim, vocês têm medo da sombra de vocês? Já cheguei a falar. Tu já perguntou isso? Na reunião? Na reunião. Entendeu? Já cheguei com colegas e dizendo assim, por que a gente não faz isso? Por que a gente não faz isso? O bolo... E o que eles dizem, Arnaldo? Hein? Medo. Medo de quem, Arnaldo? Medo. É medo. É um medo, é um trauma que tem, entendeu? Entendi. Agora, Arnaldo, me diz uma coisa. Você falou agora que já recebeu carta do convênio dizendo, Arnaldo, lamentamos, você foi desligado. O seu laboratório foi desligado, não foi? Sim. E muito colegas bem. também. E outros colegas também. Me diz uma coisa. E você também falou no início da entrevista, da nossa conversa, que o convênio é importante para os laboratórios, porque abastece ali de clientes e de rendimento. Agora me diz aqui uma coisa. A tendência, Arnaldo, sem a união, é permanecer diminuindo o número de vidas, o número de pessoas. Daqui a pouco os laboratórios não tem mais nem convênio, nem cliente, nem nada. Aí é a derrocata. Não é não, Arnaldo? Vai ficar para os grandes só. Os grandes estão chegando em Manaus e estão... Tem os grandões, né? Entendeu? Então, mas aí tá, eles poderiam unir. Tem colegas que trabalham nesses grandes e que são considerados grandes, e nós poderíamos colocarmos na mesa para conversar. Quer dizer que o problema hoje é a falta de diálogo, Arnaldo. Exatamente. As pessoas não estão conversando. Não estão conversando. Tem que conversar, né, Arnaldo? Então, esse que eu digo que é o grande problema. E o profissional tem que ser valorizado? Tem. Mas nós não temos condições. Eu fiquei preocupado com essa declaração que você fez agora, de que quando você está entrevistando o pessoal para trabalhar no laboratório, não estão preparados. Não estão preparados. Porque quando eles chegam na entrevista para o emprego, você não consegue empregar o cara falta de preparo, Arnaldo? Preparo, exatamente. Que coisa, rapaz. Por exemplo, a gente
faz uma espécie. E se ele vai para lá para pedir um emprego é porque ele se julga da área, né? Por exemplo, ele se julga preparado. Vamos lá, a situação de um erro laboratorial. Tu tá doido? Um erro laboratorial? Deus o livre. Um exame para AIDS, por exemplo, que dá positivo e houve um erro e não é positivo. Isso pode destruir a vida de uma pessoa? Não, de uma empresa. Uma empresa? Entendeu? Então, esses fatos é que nós poderíamos conversar para a gente ter noção do que nós passamos, que eles todos sabem. A choradeira, como você falou, é a mesma, entendeu? Mesma. Mas não existe união. E dói no pé de todo mundo mesmo? Por exemplo, quando eu digo para um colega, por exemplo, a gente faz parte de uma associação de empresas da área de saúde, para se credenciarem lá, eles não vão. Por quê? Aí querem ter direito a, por exemplo, olha, eu quero saber como é que está a situação do reajuste salarial. É a primeira coisa. Eu pergunto assim, você é sindicalizado com a gente? E aí? Porque nós pagamos os advogados, nós vamos lá, nós vamos para o Ministério do Trabalho justificar, entendeu? A nossa problemática, né? E muitos não fazem isso. Puxa vida, Arnaldo. Então, esse fato que eu digo é que o dia que tivermos uma união, juntando conselho, os conselhos, né, regionais, os sindicatos, tem que saber que quanto custa um colaborador. Claro. Entendeu? E é uma despesa fixa, né? Tá ali. Tá ali. Todo mês. Todo mês. Entendeu? Aí a gente não recebe, entendeu? Não tem reajuste. Por que estão abrindo drogarias a toda? Porque todo tempo tem reajuste. Rapaz, é muita drogaria, meu irmão. Então, olha, eu teve uma agora que saiu o superávit dessas drogarias, são milhões e milhões e milhões, superávit. Superávit. Olha, quem está falando é um farmacêutico, entendeu? Pelo amor de Deus. Então, como é que a gente vai, por exemplo, se você perguntar da classe laboratorial... E nós? Tem déficit. Estão andando numa esteira, né? Exatamente. Não estão indo a lugar nenhum. Estão ali. Arnaldo, 98411. O garoto propaganda. O garoto propaganda. Olha lá. A Silene tá vendo aí. Eu tenho que bacanizar. Olha. 984118564. Isso aí é para pedir orçamento. Isso, exatamente. 984118564. Para o laboratório Arnaldo Oliveira. Né? E o Instagram é @laboratório Arnaldo. Só Arnaldo. Isso. Laboratório Arnaldo. Olha que legal. www.laboratorioarnaldooliveira.com.br. E ela que gerencia isso, viu? Silene? Olha aí, hein? Olha, vê bem o que eu fiz aqui. Vê bem o que eu fiz. Meu amigo, muito obrigado pela conversa. Eu espero que essa nossa conversa, assim, com tanta gente acompanhando, toque o coração das pessoas, dessas pessoas que não querem dialogar. E como você acabou de dizer, o diálogo ia resolver muita coisa, né? Muita coisa. As farmácias estão crescendo, os laboratórios andando numa esteira. Tem que mudar isso, hein? E a classe médica toda, os hospitais mesmo, não estão conseguindo... e ainda tem os hospitais, né, Arnaldo? Exatamente. A dificuldade é muito grande de manter, entendeu? É fácil você pedir, mas como receber que é o problema. Meu irmão. Feliz Natal. Feliz Natal para você, toda a sua família. Você não precisa me agradecer, você merece. Oportunidade você é meu irmão, meu amigo. Um Feliz Natal para todos. Obrigado, entendeu? querido. E que 2023 venha e que a gente possa ter esse... Seja melhor no teu setor, né, Arnaldo? Exatamente. E seja que melhor. A gente consiga realizar esse sonho de a gente conversar com as classes Arnaldo, da saúde. Incrível. Olha o que você está pedindo, Arnaldo. Isso é realmente... eu acho que é tema para muita reflexão, né, Arnaldo? Você está pedindo diálogo, você está pedindo aos seus pares para ir dizendo que uma boa conversa vai resolver muita coisa, né, Arnaldo? Inclusive com a classe política, entendeu? Ainda nós tem chegássemos isso, lá, né? Com a classe política, nós chegássemos lá com eles, montávamos um projeto sim. de E levar essa realidade para lá, né, Arnaldo? Exatamente. Arnaldo, exames
laboratoriais são importantes. O médico Não, o camarada está com um problema, é através do exame laboratorial que ele descobre, né, o problema. A conclusão da anamnese do médico é o exame de laboratório. É o exame de imagem. É verdade. Entendeu? É o exame patológico. Todos esses daí são critérios que a gente fornece para os médicos as condições de exercerem a profissão deles. Sabe? Olha, aquilo ali é confiável. Eu estava com um perrengue e aí meu cara falou, vem cá, Humberto, faz isso aqui, tá. Agora, vai lá no laboratório. Aí o cara falou, Humberto, isso aqui é uma infecção. Tem que pegar o médico isso aqui e resolveu o meu perrengue. Mas eu tive que ir lá no laboratório. Se eu não tivesse ido, eu ia me complicar. Quer dizer, é importante o resultado dos exames laboratoriais, né, Arnaldo? Um hospital não vive sem um laboratório. Não vive. Não vive, de jeito nenhum. Não funciona, né? Não funciona. É uma como é que a gente diz, o relógio, uma catraca, uma vai sim. ajudando a outra. Arnaldo, muito obrigado por ter vindo aqui. E me avise o resultado, se houve algum resultado aí. Me avisa aí. Aqui, o que tu estás fazendo é o seguinte, tu está amando a todo mundo e um deve sentir. Eu espero que sim, né? Exatamente. É isso que você está fazendo. Sair do laboratório para conversar um dia, entendeu? Marcar um dia para conversar e ver. Olha, se for a problemática é a mesma. Claro. A problemática é a mesma. A solução é que precisamos encontrar. Claro. É isso que eu peço. Vai encontrar sim. Tá bom? Os anjos digam amém, Arnaldo. Graças a Deus. Arnaldo, fala para a Silene que eu vou ligar para esse número aqui que eu quero fazer um orçamento, tá? Eu vou fazer um orçamento, que eu estou fim do ano, eu preciso fazer. Eu estou um tempão sem fazer uns exames aí, eu preciso descobrir umas coisas aí, para ver se está tudo certo. Tá? Eu faço questão de lhe atender, de lhe furar pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Pelo amor de Deus, aí é que está o problema. Aí é que, não, pelo amor. Eu só de ver a injeção, já como é a injeção, né? É. Com agulha, tudo. Olha aí, ó. Mole que só. Minha gente, é isso aí por hoje. Amanhã tem mais. E hoje, essa minha euforia toda. Primeiro que eu estou ao lado do Arnaldo Oliveira, né? Pessoa que eu respeito, que eu admiro muito. E outra coisa, e gosto dele também, muito mesmo. Hoje é aniversário, se estivesse com a gente, o Frank Sinatra, um cantor que tornou eternas muitas canções que ele eternizou essas canções, cantando essas canções. E o Frank Sinatra hoje estaria fazendo 107 anos. E a reflexão que eu tenho sobre o Sinatra é a seguinte: a vida dele, se vocês analisarem lá, lerem aí vão no Google, ele tinha tudo para não dar certo, tá? Foi através do dom que ele recebeu de Deus, que ele desenvolveu, que a vida dele foi outra. E ele acabou fazendo a diferença durante 60 anos, encantando plateias no mundo inteiro. Então hoje é aniversário do Frank Sinatra, e se você ainda não conhece a música de Frank Sinatra, ou já conhece, ouve o Frank, né? Em algum momento ouve uma música, ouve o Frank cantando. Eu inclusive, eu tenho um negócio aqui, que eu acho que eu tenho um tempinho só, menos de 1 minuto, para fazer isso. Arnaldo, eu recebi uma coisa aqui do Frank Sinatra que me deixou assim encantadíssimo. Foi isso aqui que eu recebi, ó. Então, um camarada que através da música, 60 anos da vida dele, ele era um camarada como a gente, igual a gente, só que tinha um estilo inconfundível, e o legado musical dele, daqui a 500 anos, vai estar aí. Alguém vai estar ouvindo Frank Sinatra daqui a 500 anos, como a gente ouve o Beethoven hoje. Alguém vai estar ouvindo a música dele. Concorda comigo, não? Com certeza. Então, feliz aniversário ao Frank Sinatra, onde quer que ele esteja nesse momento. Égua da voz, botico na barra. Gente, até amanhã. A Pevida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você.